vozes que me dizem que não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amada sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que segura estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é ouvir tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amada sou, sem que eu me sinta assim. Diz Que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei os meus fracassos e a vitória te darei também. Quem souber, cante conosco. Então, diz que amada sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço quem? Declare, eu pertenço a ti, Senhor. Eu creio sim o que diz sobre mim. Eu creio sim o que diz sobre mim. Não tem voz melhor do que a do nosso Deus. Eu creio sim. Hoje eu estava falando para o irmão Diego que tem imagens que são difíceis de apagar de nossa memória. Quando eu retornei do meu coma, eu estava entubada. E os primeiros meses eu me acordava durante a noite achando que eu estava entubada. Então, só entregando aos pés do nosso Deus para livrarmos de certos traumas. Graças a Deus, hoje eu não acordo mais assim, mas foi preciso 1 ano. Então, essa música, eu falei no domingo passado, ela diz muito ao meu coração, porque às vezes a gente se sente tão fraca, a gente se sente não amada, a gente se sente desprezada, mas o nosso Deus diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Diz que não estou só, pois eu pertenço a ti. Vamos dizer essa frase? Pois eu pertenço a ti. Amém? Pastor Osvaldo.
Boa noite. Todas as vezes que Deus permite que eu possa chegar no templo para adorar o nosso Jesus, como igreja, como povo comprado, lavado pelo sangue de Jesus, eu me alegro. Porque é tão bom a gente conhecer Jesus. E quantas pessoas, gente boa até, mas não tem conhecimento de Jesus. Até muitas vezes eu ouvi falar. Mas é bom a gente conhecer. Então nós agradecemos muito ao nosso Deus por isso. E quero agradecer a presença aqui nesses dias da minha filha. A gente que é pai, como a gente gosta de estar perto dos filhos. Por isso a gente pode entender o amor de Deus por nós. Porque se nós que somos carnais, somos ruins, temos um amor tão grande pelos nossos filhos, imaginemos Deus. Então, queridos irmãos, além de agradecer pela presença da Cátia e seus 2 filhos, que por acaso são meus netos, né? Mas queremos agradecer a presença de todos vocês, ainda com o coração ainda um pouco abalado. Não é fácil a gente remoer certas situações que a gente passa. Leva tempo. E alguns irmãos não dormiram bem ontem à noite por conta do momento que nós passamos. Vamos continuar orando pelo irmão Diego, pela sua família, pela família do Sandro. Todos nós tivemos muitos encontros, muita oportunidade de estar junto dele. Eu quero aproveitar, antes de dar início à mensagem, você que é crente, e você que ainda não é, e se você está afastado dos caminhos do Senhor, por favor, em nome de Jesus, reconcilie com Cristo já. Porque a gente ama tantas pessoas, como eu falei ainda agora, em relação a Cátia, e a Bíblia nos mostra que entre o céu e o inferno há uma distância muito grande. E a Bíblia nos mostra que nós só iremos para o céu através de Cristo. É preciso que nós não só o aceitemos, mas que procuremos viver de acordo com seus ensinamentos. Para quando deixarmos essa vida, como eu falei um pouco atrás, possamos ir para uma cidade bem melhor do que essa. Mas também está ao lado dos nossos. Está ao lado dos nossos. A gente ama tanta família, e como é bom nós estarmos juntos, continuarmos juntos. E para isso precisamos estar seguindo e servindo a Jesus. Então vamos pedir a Deus nesse ano que começou, que nós possamos nos dar mais. Eu acredito que nós podemos fazer mais. Eu vou falar de mim. Eu posso e devo fazer mais em prol da obra de Deus aqui na terra. Eu não gostaria que você perguntasse para o irmão do seu lado, não. Eu gostaria que você batesse no seu peito carinhosamente, eu posso, você repete, eu posso, e eu quero, e em nome de Jesus, eu vou fazer mais em 2021. Para quem? Para Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho, hoje o pregador seria o irmão Diego. Mas, por tudo que ele passou e ainda está passando, pareceu bem para ele que ele deixasse para outro dia. Assim sendo, eu vou trazer essa mensagem, esse assunto.
E que Deus possa nos estar conduzindo para nós absorver o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Então falaremos um pouquinho sobre construindo sonhos. Construindo sonho. Todos nós sonhamos. Mesmo da minha idade, eu ainda sonho com muita coisa. E um dos meus sonhos, o sonho preferido, é de ver mais almas salvas por Jesus através de nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre construindo sonho, e podemos até dizer, construindo sonhos em 2021. Então, lá em Provérbios 16, 3, diz assim: consagre-se ao Senhor tudo que você faz. Então, nós podemos consagrar, nos consagrar, e consagrar que nós fazemos aonde? Tudo. Por exemplo, em casa, como é a nossa vida com a nossa família? Como é que eu vivo dentro da minha casa? Como é que eu vivo dentro do meu trabalho? Como é que eu vivo nos meus estudos? Como é a minha postura? Eu consagrei esse lugar, eu consagrei a minha vida, consagrei o lugar e consagrei o trabalho. O que é consagrar? É separar para o uso exclusivo ou para o uso de Deus. Como eu já falei algumas vezes, existe 4 estágios na vida de um crente. Primeiro, a justificação. Segundo, a regeneração. Terceiro, a santificação. E a 4ª, a consagração. Então, quando nós consagramos uma coisa a Deus, aquilo pertence a Deus. Como eu e você que somos crentes, nós somos propriedade exclusiva de Deus, como diz a palavra dele. Então, nós não pertencemos a nós mesmos. Tudo que temos e o que somos, somos de Deus por várias maneiras. Então, que tal nós consagrar tudo? A Cátia está lá, mexendo, trabalhando com aqueles irmãos e amigos. Mesmo aqui, ela ainda fica trabalhando. Me deu vontade de jogar o celular dela no mato. Porque ela trabalha toda hora, até o meu padrasto lá, e disse, mas rapaz, tu não consegue ficar todo o tempo o pessoal ligando. Brincadeira, viu, filho? Ela tem uma responsabilidade com o seu trabalho, e que Deus te ajude sempre a consagrar o seu trabalho como uma pessoa de Deus, lá naqueles lugares tão distantes. Eu tenho visto muitos relatos bonitos das outras pessoas falando a respeito. Que Deus te preserve assim, minha filha. Então, vamos em 2021 consagrar tudo. Entrar no lugar, orar ao Senhor. Aonde nós estivermos, influenciar as pessoas a ter um estilo de vida de quem é consagrado. Então, primeiro, consagra-te o seu tudo que você faz. E aí, quando nós fazemos isso, em segundo lugar, os nossos planos serão bem-sucedidos. Por que muitas das vezes nossos planos não são bem-sucedidos? Porque nós não consagramos ao Senhor. Porque às vezes os nossos planos não é o do Senhor. E quando os planos não é do Senhor, e nós que somos do Senhor, e nossos planos não vai dar certo. Eu costumo dizer para as pessoas que conhecem Jesus, estão afastadas, digo, meu amigo, você pode ir para onde quiser ir. Se você não voltar para o Senhor, não vai dar certo. O salmista disse, para onde, Senhor? Para onde, Senhor? Eu fugirei do teu espírito. Se eu desço a profundeza, lá tu estás, Senhor. Então não tem como fugir de Deus. É melhor nós, quebrantados, como diz aquela música, aquele hino, e nos render a Ele. Até para sermos plenamente abençoados. Então, repetindo o versículo de Provérbios 16, 3, consagre ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Então, como fazer plano e construir sonho de acordo com a vontade de Deus? Vamos ver algum aspecto, ou vejamos
o que precisamos saber para construir os planos e serem bem-sucedidos. Como é ruim a gente fazer um plano e ser mal-sucedido. Então, ninguém gosta de fazer plano e ser mal-sucedido. Então, é só fazer consagrando tudo ao Senhor. Primeiro, os planos humanos podem falhar. Eu costumo, quando eu estou dando conselho, irmão, você já pediu a orientação de Deus. Deus está nesse negócio. Deus está concordando com isso. Se não está, cai fora. Que não dá certo. Lá em Provérbios 14, 12, diz: há caminho que parece certo, mas pode acabar nos levando à morte. Às vezes diz: mas aquilo ali dá certo, aquilo ali eu vou ganhar um dinheiro bom, aquilo vai dar certo. Nisso sim, mas se Deus não estiver de acordo, meu amigo, não dá certo nunca. E às vezes o Satanás dá uma forcinha para a gente imaginar que Deus está concordando. Quem não conhece aquela história de quando Paulo e Sila, lá na cidade de Filipe, eles estavam andando, pregando o evangelho, e de repente uma jovem que adivinhava, ela disse para eles: esses são servos do Deus Altíssimo, porque anunciam a salvação, mas ela era do demônio. Entretanto, dizia que eles eram servos, e eles eram mesmo. Precisou que Paulo, que tinha um discernimento, expulsar aquele espírito. E por conta disso, sobrou dele ir até para a cadeia, conforme nós conhecemos a história. Bom, então, portanto, precisamos ter cuidado, precisamos ter o discernimento para saber o que é a vontade de Deus. Ele já deixou revelado. Muita gente: mas qual é a vontade de Deus? Um dia eu perguntei aqui, em algumas igrejas: irmão, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? E a pessoa diz que não sabe. Então, ele já deixou revelado sua vontade para nós na sua palavra. Qual é? Em Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. O que isso nos ensina? Eu devo, você, nós somos crentes, nos oferecer totalmente a Deus para o seu serviço. E quando nós examinamos a Escritura nessa versão, e observamos que muitas das vezes, alguns irmãos, como eles são difíceis de entender isso. Mas qual é a vontade de Deus? Está aqui no texto. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração? A nossa vida é serviço do Mestre. Não é cantar, é bacana. Mas a verdadeira adoração é nós nos oferecer para o trabalho dEle. Aí eu quero louvar a Deus, porque tenho visto aqui os músicos, os cantores, as cantoras, tudo entusiasmado, cantando, servindo ao Senhor. Aqui existe um versículo que os irmãos antigos já sabem decorado, quantas vezes já mencionei, isso não dá nem para contar. Que nós só fazemos a obra de Deus se nós tiver amor por Jesus. Mas se eu perguntar a todos os crentes em todo lugar, diz: mas eu amo a Jesus. Sim, mas o amor por Jesus exige serviço. Se alguém diz que ama Jesus e não trabalha nada para Jesus, ele está enganado, está equivocado. E serviço exige compromisso. E compromisso exige renúncia. Então, o sacrifício vivo dedicado a Ele, a seu serviço, isso é agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Em segundo lugar, diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, ou as pessoas que não conhecem Jesus, ou as pessoas que Cristo não se revelou a elas. Ele pede, a palavra de Deus pede para nós não viver dessa maneira.
Mas deixe que Deus transforme. Deixe que Deus transforme. Dá para nós nessa noite permitir que Deus nos transforme naquilo que Ele quer transformar. Mas já sou crente. Mas muitas vezes como crente nós temos uma área que precisa ser transformada. Às vezes nós somos parcialmente crente. E Deus quer de nós tudo. Inclusive o nosso corpo. Até o cabelo. Então, repetindo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. O que é que eu penso? Em que é que eu penso? O que é que nós pensamos? Aonde é que meu pensamento vai dia após dia? Uma mudança completa da mente de vocês. E quando nós permitimos isso, acontece outra coisa. Assim vocês conhecerão o quê? A vontade de Deus. Quando nós permitimos que Deus faça essa transformação da nossa mente, aí nós experimentamos a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, querido, da mesma forma que apresentamos a Deus nossa lista, devemos atentar para a lista do sonho de Deus para a nossa vida. Você já perguntou, Deus, qual é o teu sonho para a minha vida? O que tu tem sonhado para mim? Todos nós que somos pais, nós temos sonho por nossos filhos. Tem pai que diz, meu filho tem que estudar, tem que ser um médico. Agora a minha netinha disse, está dando crente para ver se ela passa, né? É um sonho dela. Errado não. Agora, antes dela ter esse sonho, ela disse, qual é o sonho de Deus para a minha vida? É claro que o sonho de Deus, Ele deixa bem claro na sua palavra. Em segundo lugar, façamos projetos consideráveis. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 7, diz, mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões, em tudo que disser, você deve temer a Deus. Ou nós devemos temer a Deus. Mesmo nos sonhos. Nós estamos sonhando que essa pandemia se acabe. Acho que todo mundo, não só os crentes. Mas eu disse muitas das vezes aqui, repito, quem conseguir atravessar o Jordão na pandemia, com certeza do outro lado você vai estar mais estruturado, mais edificado, se você permitir que Deus realize o sonho dele na sua vida. Então nós precisamos ter cuidado para não fazer planos absurdos. Por quê, pastor? Precisamos projetar sonho que estejamos dispostos a lutar por eles. Se você não está disposto a lutar por um sonho, nem comece. Terceiro, o que é possível pertence a nós. Eu sempre oriento as pessoas, inclusive nessa doença, alguém disse, eu não vou usar máscara. Várias pessoas disseram para mim, inclusive a maioria foi crente. Porque se Deus quiser me livrar dessa doença, Ele vai me livrar. E todos que falaram para mim, inclusive alguns aqui dessa igreja, de irmão, você tem que conhecer as Escrituras. O que nós podemos fazer, Deus não alui uma palha. Agora, o que nós não conseguimos fazer, Deus, se for possível, Ele mexe com o mundo inteiro. E muitas vezes eu cito aqueles textos bíblicos,
Quando Davi chegou numa cidade, se fez de louco. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Será que Deus não podia livrar daquela cidade, daqueles homens? Mas ele se transformou em louco? Não, só para se sair. Nós encontramos Jesus, ainda criança. E o anjo apareceu a José e disse: pega a criança e sai daqui. Porque eles querem matar a criança. Jesus é Deus, por que fez isso? Encontramos na ressurreição de Lázaro, Jesus dizendo: tirai a pedra. Tirai a pedra. E Jesus orou e Lázaro veio para fora e depois disse: desatar e deixar ir. Então a nossa parte nós temos que fazer. Deus não nos obriga. Por exemplo, nós estamos aqui porque nós decidimos vir hoje para o culto. Deus não obriga ninguém, nem aceitá-lo como Salvador e Senhor. Deus nos dá um livre-arbítrio. Nós temos que querer. Então lá em Eclesiastes 9:10 diz: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Em outro texto a Bíblia diz que nós não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu vi aqui, me permita falar, muitas às vezes alguém pode não concordar, mas cada um tem sua linha. Eu vi aqui o irmão que está liderando nesse início de ano o Ministério da Música. Então, tão entusiasmado, procurando. E tantos outros irmãos que fazem as coisas aqui, como é lindo. Eu imagino como é que Deus olha para cada um de nós. E eu imagino que Deus está olhando aqui nesse exato momento para cada um de nós. E ele repite, ele diz: porque tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe nem pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. É para lá que nós vamos. Então vamos fazer o melhor logo aqui, que para lá não tem projeto nenhum, meu amigo. Mas o que é possível pertence a Deus. O que é impossível pertence a Deus. Primeiro, o que é possível pertence a nós. Segundo, o que é impossível pertence a Deus. Como eu já falei outra vez aqui para vocês, uma vez eu estava aqui com meu filho, que é pastor também, e ele falou para mim, me levou aqui atrás e disse: puxa vida, não seria bom se essa igreja realizasse o maior templo aqui em Rorainópolis para adorar a Deus? Porque o pastor Lincoln é um sonhador. Quando ele começou a construir um templo lá em Boa Vista, um templo para quase 1000 pessoas, segundo ele, vários pastores diziam: mas rapaz, pastor é louco? Então lá em Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. E lá em Lucas 18:27, Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Como já falei outras vezes, quando eu vi no auge dessa pandemia, eu imaginava que ia ser tão difícil nós estar se reunindo como está hoje aqui. Mas Deus, no seu poder maravilhoso, permitiu que nós estivéssemos juntos, adorando a Jesus. Em quinto lugar, conheça os planos de Deus para você. Conheça os planos de Deus para você. Lá em Jeremias 29, 11, 13, Jeremias 29, versículo 11 ao 13, diz assim: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão procurar com todo o coração. Então Deus nos ensina aqui através do seu texto, que Ele se permite ser achado. Quando e como?
quando nós se humilhar, quando nosso coração estiver voltado para Ele. Ele diz que nós vamos achar. Não é que Ele esteja perdido, é por causa da sua santidade. Como diz aquele versículo de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas orações e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então há uma condição para nós acharmos Deus. Não é que Ele tenha escondido. É preciso que nós submeta a sua vontade. Para nós concluirmos essa mensagem nessa noite, o Senhor tem planos maravilhosos para nós e quer nos revelar estes planos. Portanto, sonhe o seu sonho junto com os sonhos de Deus. Deus, para que é um ser justo, todos os planos de Deus e o seu sonho está na palavra de Deus. Todas as vezes que nós for fazer qualquer coisa, nós devemos perguntar e vamos logo saber a resposta dele na sua palavra. Se Deus está de acordo com o meu sonho ou com o nosso sonho. Que nesse início de 2021 possamos levantar a cabeça e nunca tomarmos nenhuma decisão, por mais simples que seja, sem antes saber se Deus está concordando com o nosso sonho. Nós vamos ouvir uma música e vou perguntar aqui nessa noite. Primeiro, se tiver uma pessoa não crente, gostaria de reconciliar com Deus, para que Deus direcione os seus sonhos, para que o seu sonho seja o sonho de Deus. Segundo, se tem uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor e gostaria de reconciliar, para morar naquela cidade junto com aqueles que se entregaram a Jesus, você pode se manifestar. Terceiro, se você quer dizer para Deus que em 2021 o seu sonho quer estar junto com o sonho de Deus. E quando nós vamos ouvir uma música aqui, você pode tomar uma decisão. Vamos sempre lembrar, irmão, tudo na vida acontece depois de uma decisão. Infelizmente, muitas das vezes nossas atitudes, a gente paga preço alto porque a atitude foi errada. Quando estiver ouvindo, eu pedi que a igreja baixe a cabeça. Enquanto os irmãos cantam um hino, se tiver alguém nessa noite que gostaria de tomar uma decisão, não deixa para amanhã. Não. Enquanto a igreja está orando, irmão, a gente sabe que nessa noite tem alguém que gostaria de tomar uma decisão. Mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és início. Aquelas pessoas que gostariam que o seu sonho
estivesse em parceria com os sonhos de Deus e gostaria de manifestar esse desejo nessa noite, chega aqui à frente para nós orar por você. E as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que as forças, poder Há mais alguém essa noite? e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim, meu Deus. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Querido amigo e irmão, que está aqui nessa noite, existe uma cidade cheia de pessoas que tiveram tantos planos, mas talvez em nenhum momento perguntaram para Deus: Senhor, o Senhor está nesse meu sonho ou nesses meus planos? E muitas dessas pessoas estão enchendo essa cidade chamada cemitério, cheio dos seus planos, ou cheio dos seus projetos. E muitas delas, Deus não estava nesses planos. Mas hoje Deus está te convidando. Eu quero e eu tenho um plano muito bom para você. Você aceita meus planos? Deus está te perguntando. Tem alguém mais essa noite? Se alguém chega aqui à frente, dizendo para Deus: Deus, eu quero sonhar contigo, sonhar juntos, os meus planos, o meu sonho precisa ser os teus sonhos. Se tem alguém que gostaria de fazer essa declaração publicamente aqui na frente, publicamente chega aqui à frente. Enquanto eu quero convidar o pastor Salomão, está aí o pastor Salomão? Para fazer uma oração por essas pessoas que vieram aqui na frente. Há mais alguém?
Irmão, é tão bom a gente sonhar junto com Deus. Está inserido na nossa vida os sonhos de Deus, a nossa vida. Como é bom. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, ó Pai, pelo privilégio que Tu tem dado a cada um de nós de podermos chegar mais uma vez aqui na Tua Santa Casa, contemplar o rosto dos amados irmãos e na companhia do Espírito Santo. Ó Deus, nós ouvimos a mensagem que Tu colocou no coração do Teu servo, para que assim, ó Deus, ele transmitisse para a Tua amada igreja. Nós sabemos que temos planos, temos muitos sonhos, ó Deus. Tu conheces cada um dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Agora a pergunta é, será que nos nossos sonhos o Senhor está fazendo parte? Por isso nós estamos aqui, ó Pai, nesse momento, te pedindo, te suplicando, que Tu venha fazer parte, não só dos nossos sonhos, mas da nossa vida, da nossa vontade, das nossas palavras, dos nossos desejos. Que Tu, ó Deus, comande todas as nossas ações. Reconhecemos que sem Ti não somos nada, por isso suplicamos o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado por essa amada igreja. Fica conosco e cada pessoa que tomou essa decisão. Que Tu abençoe e guie a vida delas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.